Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mini curso Biologia Molecular Básica. Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você comigo aqui na nossa primeira aula, no módulo 1 deste mini curso, tá? Neste módulo, a gente vai abordar sobre os estudos dos mecanismos moleculares envolvidos no processo de replicação do DNA. É um prazer ter você aqui comigo e eu espero muito que você goste da explicação e das informações deste módulo. Tudo bem? Então, estudo dos mecanismos moleculares envolvidos no processo de replicação do DNA. Hoje, literalmente, nós sabemos de fato como ocorre todo o processo de replicação do DNA. Entretanto, para se chegar a esse conhecimento, diversos estudos foram feitos por diversos pesquisadores. E isso foi importante porque diversas enzimas e proteínas foram descobertas. Mas antes de falar sobre elas e sobre o processo como um todo, é interessante destacar para vocês o que é o DNA, como o DNA está organizado e como essa molécula ela acaba sendo tão importante para a produção de proteínas, tá? Então, o DNA é uma macromolécula que codifica a informação hereditária e a passa de geração em geração. O DNA é uma molécula extremamente sexy, cheia de informações, e essas informações consistem justamente na codificação de proteínas, ou seja, são códigos que levam à formação de proteínas específicas. É o tão falado dogma central da biologia molecular que justamente fala sobre isso, que o DNA está envolvido diretamente no processo de produção de proteínas. Eu ilustrei aqui para vocês essa imagem belíssima da molécula do DNA. Olha, ela é gigante, tá? E tanto células procariontes como células eucariontes irão possuir essa molécula. E olha só, relação do DNA com proteínas. Então, no DNA existem segmentos específicos chamados de genes, e esses segmentos eles codificam a informação para a união de aminoácidos. Só que o DNA ele não participa de forma direta dessa união dos aminoácidos. Ele acaba produzindo uma molécula chamada de RNA através de um processo chamado de transcrição, e esse RNA é direcionado para os ribossomos, aonde acontece o processo de tradução, que de fato é a formação de uma proteína, tá? E o que vai diferenciar uma proteína A de uma proteína B, por exemplo, é a sequência de aminoácidos, são os tipos de aminoácidos, sequência e tipos de aminoácidos. Nossa, vai ser bem específico de proteína para proteína e também a quantidade. Então, sequência, tipo e quantidade de aminoácidos diferem aí uma proteína A de uma proteína B. Em termos bioquímicos, o DNA é uma molécula bem interessante, é o que compete às moléculas que compõem essa estrutura. Você vai encontrar carboidratos, no caso uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose, como você pode perceber aqui na imagem. Você vai encontrar bases nitrogenadas do tipo adenina, timina, citosina e guanina, que por sua vez são classificadas de acordo com a quantidade de anéis. Eu tenho as bases púricas, adenina e guanina, e as pirimidinas, a timina e a citosina. E também temos fosfato na composição do DNA e formam uma estrutura que nós chamamos de nucleotídeos. Então, o DNA nada mais é do que um polímero de nucleotídeos, porque essa unidadezinha aqui vai se repetir várias vezes. Só que não para por aí, tá? O DNA é uma molécula de fita dupla, então já espere uma grande quantidade de nucleotídeos dentro de uma molécula DNA, formando, ou melhor, uma molécula DNA. Perceba nessa imagem aí o quanto ela é linda. Você vê uma imagem
que ilustra a molécula DNA de uma forma tridimensional, e do outro que explica de forma didática como acontece a união entre essas fitas antiparalelas. Olha só, para poder uma fita se ligar com a outra fita, as ligações que acontecem são bem específicas. Elas acontecem a nível de bases nitrogenadas. E a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina. Como você pode verificar aqui na imagem, ocorre entre a adenina e timina 2 pontos de hidrogênio e entre a guanina e a citosina 3 pontos de hidrogênio. E olha que o que também é interessante, essa ligação que acontece entre a base nitrogenada e a pentose, que acontece no carbono 1, tá, da pentose, e o fosfato que está ligado ao carbono 3 e ligado ao carbono 5 da pentose adjacente, formando aqui o que nós chamamos de ligação fosfodiéster. Então, em termos estruturais, a molécula DNA é uma molécula de fita dupla. Entretanto, essa molécula tem uma capacidade de se duplicar. Isso é muito importante para a divisão celular. Todas as vezes que a gente fala sobre divisão celular, é interessante notar que a divisão celular está dentro do ciclo celular. O ciclo celular que envolve uma fase que nós chamamos de intérfase e uma fase que nós chamamos de divisão. Essa divisão, por exemplo, pode ser uma mitose, ao qual uma célula-mãe origina 2 células filhas idênticas, ou uma meiose, por exemplo, onde uma célula-mãe origina 4 células filhas. A diferença de mitose e meiose não é só na quantidade de células que são originadas, mas também na quantidade de cromossomos. Ou seja, na mitose, uma célula-mãe origina células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já na meiose, essa quantidade de cromossomo ela é reduzida pela metade. Olha que interessante. Mas em ambos os casos acontece a intérfase. E é na intérfase que ocorre a replicação do DNA. E essa replicação do DNA deve ser feita de forma extremamente específica, delicada, não pode ter erros. Então, existem diversos fatores que corrigem o material genético para que ele possa ser corrigido corretamente para poder as células se dividir de uma forma que gere tecidos que não tenham problemas. Então, quando a gente vai estudar replicação, é importante também enaltecer diversos tipos de proteínas e enzimas que foram descobertas e que são fundamentais para que aconteça cada ponto de replicação, tá? Então, a replicação do DNA ocorre num momento preciso do ciclo celular, que nós chamamos de fase S, que sucede a fase G1. Fase G1 é uma fase preparatória para a replicação do DNA. E após a replicação do DNA na fase S, a célula passa para uma fase que nós chamamos de G2, que é uma fase preparatória para a ocorrência da divisão. A consequência da replicação do DNA é a divisão celular, quando são geradas novas células filhas, com o mesmo conteúdo genômico da célula precursora. Então, a replicação do DNA ela acontece na intérfase, na fase que nós chamamos de fase S, que também é chamada de fase de síntese, tá? Agora vamos dar uma aprofundada aqui, lendo algumas informações bem específicas acerca do mecanismo de replicação, sem colocar naquela ordem que você é condicionado a decorar. Não, eu quero convidar você a ter a experiência de perceber que cada proteína, que cada enzima, que cada detalhe é importante para o entendimento da replicação do DNA, tá? Então, a replicação do DNA é central para toda a biologia. Então, ela vai acontecer em qualquer tipo de célula, seja procariótica, seja eucariótica. Porém, diversas discussões foram feitas para poder entender como acontece essa replicação, tá? Imaginava-se que a replicação deveria envolver 2 estágios. No primeiro, a molécula deveria criar uma forma intermediária ou um negativo. A seguir, um molde negativo seria utilizado para criar uma nova molécula.
Olha só, o conhecimento que nós temos hoje é que a duplicação DNA ou replicação ela é semi-conservativa. Mas é o que nós temos hoje, graças a diversos experimentos que foram realizados. Mas até se chegar a esse entendimento, várias outras hipóteses foram aceitas, tá? E depois é que foram refutadas e outra hipótese apareceu, tá? Com a demonstração de que as cadeias podem se separar e cada cadeia permanecer intacta, a maquinária química celular não teria muita dificuldade em reunir uma nova cadeia, pareando a base apropriada ponto por ponto ao longo da cadeia simples, criando uma cadeia complementar e produzindo duas cadeias onde existia apenas uma. Então, como uma célula ela vai gerar outra célula idêntica, por exemplo, então essa replicação ela acontece de uma forma que esse material genético se replique, gerando moléculas DNA idêntica à molécula precursora. Então se discutiu, bom, de que forma era que essa molécula DNA poderia originar outra? Inicialmente, né, como você pode perceber aí, eles citaram a questão de um negativo. Bebi um pouquinho aqui de água, né, para a garganta. Algumas células do organismo adulto ainda podem conter as moléculas de DNA originais, herdadas dos pais, não apenas cópias, mas os mesmos átomos. Então tenta, olha só gente, que coisa que faz sentido. É bem provável que você ainda carregue aí no seu corpo o DNA original advindo do seu pai e da sua mãe. E várias hipóteses levam à compreensão que isso aconteça, até que se chegou à replicação semi-conservativa. Durante um tempo, acreditava-se que a replicação ela era conservativa, ou seja, o material genético ele se separava, duas novas fitas eram formadas, essas fitas formavam o novo DNA e as fitas originais se uniam novamente. Depois de vários estudos, também foi percebida outra hipótese de que talvez a replicação DNA ela fosse dispersiva. O que isso quer dizer? Os DNAs originais eles se fragmentavam e formavam novas moléculas. Então, todas as moléculas que DNA que nós temos em nosso corpo teriam aí fragmentos das moléculas originais. Entretanto, através de um experimento que foi um divisor de água, feito justamente por Matthew e Franklin, eles conseguiram aí perceber que, na verdade, a replicação DNA ela é semi-conservativa. E foi feito um experimento com E. coli e isso foi percebido, que é o que você já conhece, ao qual a fita DNA se abre, duas novas fitas são feitas, ou seja, as fitas precursoras elas servem de molde. E olha que interessante como você pode perceber aqui na imagem, tá? Eu tenho uma fita original que se separou, por exemplo, formou as fitas complementares. E, consequentemente, com as divisões que vão acontecendo, o que percebe que existe DNA que é formado por fitas complementares que se separaram, né, em outras divisões e geraram aí uma fita idêntica às fitas originais, mas que foram formadas, por exemplo, com o DNA a partir do DNA original, das fitas DNA parentais. Mas no seu corpo é bem provável que exista uma fita de origem paterna original, que justamente serve de molde para a produção de novas fitas. Essa hipótese é a hipótese mais aceita hoje, que a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Só que tem um pequeno detalhe, tá? A replicação do DNA ela é muito complexa. É bem provável que daqui a alguns anos, novas descobertas podem ser feitas acerca de mecanismos que envolvem a replicação do DNA. Então, olha só, visualização celular da replicação, ela possibilitou novos entendimentos. E essa visualização celular da replicação, ela foi feita a partir da autorradiografia. E isso permitiu a descoberta de diversos mecanismos que envolvem a replicação. A visualização dos cromossomos replicando foi possível por meio de uma técnica chamada de autorradiografia,
que também foi feito com cultivo de bactérias E. coli. E, gente, foi formidável porque foi a partir daí que conheceu-se, por exemplo, as forquilhas de replicação, que são justamente os pontos que iniciam a replicação do material genético. Mas ninguém sabia qual era o sentido, por que aconteceu naquele ponto em específico. Tudo isso foi galgando aos poucos. Esse método permite localizar isótopos radioativos em preparações citológicas ou macromoléculas pela exposição a uma emulsão fotográfica sensível à radiação de baixa energia. E um experimento feito por Carnes foi muito formidável. Olha o que ele notou. Ele notou, através do material genético de bactérias, que justamente acontecia as fitas de DNA se separavam, que eu esqueci agora o nome que eu gostaria de pronunciar. Desenrolado, né? Como é que se pronuncia desenrolado? Desenrola. Não consigo falar a palavra desenrolado. Relevem porque eu tenho disfemia, tá? Então o DNA era desenrolado. Pronto, eu vou chamar de desenrolado. Então ele visualizou que o material genético poderia ser desenrolado. E foi nesse momento que entendeu-se que a replicação do DNA ela poderia acontecer a partir desse momento em que ele era desenrolado. Os cromossomos de E. coli são estruturas circulares que existem na forma de zero, de círculo, intermediária durante a replicação. Essa autorradiografia sugeriram que isso aqui é o nome, desemparelhamento das duas cadeias complementares parentais e a replicação semiconservativa ocorrem simultaneamente ou estão estritamente associadas. Só que teve um pequeno problema, tá? A interpretação de Cain destas autorradiografias foi de que a replicação semiconservativa inicia em um sítio no cromossomo, o qual foi denominado de origem e prossegue sequencialmente e unidirecionalmente ao redor da estrutura celular. Hoje nós sabemos que a replicação DNA ela não é unidirecional, ela é bidirecional. Isso porque ela acontece nos dois sentidos. Ela não vai apenas seguindo uma direção. As forquilhas de replicação fazem de tal forma que uma fita de DNA é replicada em um sentido e a outra em outro sentido. Por isso que nós chamamos isso de replicação descontínua, em sentidos opostos. Então a replicação ocorre de forma bidirecional, tá? Não unidirecionalmente. Cada estrutura em forma de Y é uma forquilha de replicação e as duas forquilhas de replicação se movem, por exemplo, em direções opostas ao longo do cromossomo circular. Então, olha só que foi a partir daí que já se descobriu duas coisas. A primeira coisa é que a replicação ela é semiconservativa. A segunda coisa é que a replicação ela é bidirecional, que são termos que são muitas vezes explicados em aulas, mas não são aprofundados. Quem foi que descobriu isso? Qual foi o experimento que fez descobrir isso? Então você já percebeu aqui dois experimentos fundamentais. O experimento feito para poder entender o porquê que a replicação ela é semiconservativa e o experimento feito para poder entender como acontece esse desemparelhamento da molécula DNA e o entendimento de que não é unidirecional, e sim bidirecional, tá? Uma enzima formidável foi descoberta. Essa enzima ela é a base da replicação. É bem provável que você já ouviu falar na DNA polimerase, que até então achava-se que era apenas uma enzima, Hoje não, hoje nós sabemos que existem diversas enzimas do tipo DNA polimerase. DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, DNA polimerase 3. A mesma coisa também acontece com as RNAs polimerases. Então, esse cara aqui foi fantástico porque ele foi o pesquisador que descobriu a existência dessa molécula e o que ela faz, tá? Então, olha só, a síntese de DNA in vitro foi obtida por Arthur Kornberg e colaboradores.
Coimbra recebeu o Prêmio Nobel em 1959 por esse trabalho. Isolou uma enzima de E. coli chamada de DNA polimerase, que catalisa a adição covalente de nucleotídeos à cadeia pré-existente de DNA, ou seja, a enzima que leva justamente lá aquela nova base nitrogenada, forma aquele novo nucleotídeo complementar à fita molde. E claro, para poder essa DNA polimerase atuar, dois fatores são importantes: o DNA iniciador e o DNA molde. Todas as polimerases conhecidas têm necessidade absoluta de um radical hidroxi livre, tá? O que possibilita apenas a síntese na sequência 5,3. Tudo o que acontece no material genético, seja o processo de replicação ou o processo de tradução, acontece no sentido 5,3, ok? Então, olha só, outras coisas importantes que foram descobertas, tá? Síntese de uma das cadeias é descontínua, ou seja, em sentidos opostos. Também foi uma descoberta fabulosa para o entendimento da replicação. Ambas as cadeias são sintetizadas no sentido 5,3. Aí tem um pequeno detalhe, tá? As cadeias evoluem na direção 3,5, crescem pela síntese de pequenos fragmentos. Esse fragmento foi importante porque nós temos duas fitas. Uma fita que nós chamamos de fita longa e outra fita que nós chamamos de fita fragmentada. Isso acontece porque a fita contínua, digamos assim, a própria replicação acontece sem nenhum percalço, sem nenhum fragmento. Já a outra fita acontece por meio de fragmentos, tá? E graças a uma enzima chamada DNA ligase, esses fragmentos são unidos. E esses pequenos fragmentos de DNA, eles são frequentemente chamados de fragmentos de Okazaki. Então perceba que se de um lado a replicação acontece de forma linear, do outro lado ela acontece através de fragmentos, tá? Mas iniciou-se aí uma questão. Como inicia uma replicação do DNA? Em qual ponto? Esse ponto ele foi chamado de prime. A princípio, acreditava-se que não precisaria de nenhum composto intermediário que possibilitasse a ação da DNA polimerase. Mas hoje nós sabemos que é necessário a síntese de uma molécula de RNA intermediária. E essa molécula de RNA intermediária, ela acaba ativando o processo de iniciação da formação de uma nova cadeia. Então, olha só, essa imagem aqui ela demonstra uma cadeia principal sendo formada a partir da união de uma nova fita complementar e de um outro lado com fragmentos de Okazaki sendo formados. Em ambos os casos, irão existir primes e justamente teria esse problema. A replicação ela inicia-se a partir do DNA bruto ou tem alguma reação intermediária? Hoje nós sabemos que existe essa reação intermediária, tá? Então, olha só, a replicação do DNA ela é muito complexa. O que isso quer dizer? Que ainda hoje várias enzimas estão sendo descobertas, tá? Enzimas essas que alguns livros atuais nem colocaram ainda. Mas, de forma geral, as enzimas mais importantes para o processo já foram conhecidas. Eu coloquei aqui nessa imagem o nome de algumas enzimas, eu vou falar sobre elas, mas eu não vou colocar o cavalo na frente, a carroça na frente dos bois, tá? Inicialmente, as cadeias da dupla hélice parental precisam ser separadas, de forma que que cada uma sirva de molde para a síntese de uma nova cadeia. A separação das cadeias e o movimento da forquilha de replicação ocorrem progressivamente, com as cadeias sendo temporariamente separadas adiante da forquilha de replicação, enquanto se move ao longo do cromossomo. 3 proteínas diferentes estão envolvidas na separação das cadeias da dupla fita. A que você mais conhece é uma enzima chamada de helicase, que é uma proteína que separa, tá? Proteína separadora, ou também chamada de helicase, que é a enzima que, de fato, corta as pontes de hidrogênio que acontecem entre as fitas. Mas também tem outras fitas que também ajudam a ativar, por exemplo, a ação da helicase
ou aprimorar o processo. Eu tenho as proteínas ligantes de cadeia simples e também tenho a DNA girase, que é importante também para manter a separação da fita, porque não adianta só separar, tem que existir algo que mantenha a separação dessa fita. As cadeias de DNA nascentes são iniciadas pelo uso de primes de RNA. A síntese dos primes de RNA é catalisada por uma classe de enzimas chamadas de primase. Ou seja, para acontecer a ação da primase, para poder acontecer o início do processo de formação de uma nova fita, é necessário justamente ter esse ponto inicial. Esse ponto inicial ele é feito graças a moléculas de RNA, que são fundamentais para o início da síntese de DNA, que a partir desse RNA é produzido novas moléculas de DNA, sendo que existe a participação da DNA polimerase. Entretanto, esse ponto inicial ele tem a participação de enzimas também chamadas de DNA, ou melhor, de primases. Deixa eu beber uma água que eu já estou ficando rouco, tá? E aqui nós temos nessa imagem o processo como um todo, tá, de replicação, justamente apresentando as enzimas que aqui eu mencionei. DNA ligase, que liga os fragmentos. Eu tenho a DNA polimerase, que atua nesse processo. A DNA polimerase 1, por exemplo, atua onde existem os fragmentos de Okazaki. Eu também tenho a DNA polimerase 3, que está também atuando no processo da formação lá nas moléculas de fragmento de Okazaki, como também na fita contínua. Eu tenho a enzima topoisomerase, que ajuda a desenrolar a fita, tá? Tem a enzima que desenrola a fita e tem a enzima que corta a fita. A topoisomerase, ela acaba desenrolando a fita. A helicase acaba cortando as duas fitas, possibilitando a sua separação. E, claro que, de um lado, a replicação acontece de uma forma e, do outro, ela acontece de uma forma contínua. Fragmentos de Okazaki de uma parte, no outro a fita acontece de forma linear. Lembrando que o sentido sempre vai ser o sentido 5, 3, tá? E, por fim, em todos os organismos é fundamental que o início da replicação seja controlado para possibilitar que o número de cromossomos e o número de células permaneça equilibrado. Então é interessante que a quantidade de cromossomos seja mantida, dependendo do tipo de divisão celular envolvido, tá? Então, gente, esse momento aqui foi justamente para explicar para vocês aí esses pontos acerca dos mecanismos de replicação do material genético, tá? Espero você no próximo módulo, onde iremos abordar justamente a transcrição e o processamento do RNA. Vejo você no próximo módulo. Um abraço e até lá!